Eu só tenho uma vida pra servir, e há tantas outras vidas pra salvar. Tudo bem com vocês? Tudo bom com você aí em casa? Eu imagino como é que você está agora, viu? Sentado, cobertinha, pipoquinha, assistindo o terceiro ato. Certeza. Se você não está fazendo isso, vou dar 2 segundos para você correr, pegar a sua coberta e gritar para alguém fazer uma pipoca para você, nem que seja de micro-ondas. Tá bom? É muito bom a gente poder ter um pouco de liberdade para estudar a palavra. A gente tirar um pouco das amarras de algumas coisas que a gente entende que às vezes só assim a gente consegue falar com Deus. Quando eu era pequeno e eu comecei a ser um bom adventista, papai é adventista, mamãe é adventista, Tiago é adventista. A gente tinha várias coisas que a gente colocava na nossa cabeça que não poderia fazer. Vamos supor, se eu acordasse de manhã e não tivesse força o suficiente para me ajoelhar e falar com Deus, eu pensava, Deus não vai ouvir minha oração deitado. É claro que vai, é óbvio, mas na minha cabeça não ia. Quando eu consegui me desamarrar disso e descobrir que eu poderia conversar com Deus deitado, andando de carro, conversando com meus amigos e fazendo tudo, essa amarra em que eu me livrei, me tornou uma pessoa mais livre para poder adorar a Deus. Existem algumas coisas que mudam muito a nossa vida. E uma delas é a gente redescobrir algumas palavras. O cristianismo foi trazendo palavras de uma forma tão grande ao longo dos tempos, que nós fomos trazendo elas de uma certa forma através de bordões. Então, quando fala adoração, você já imagina alguém com a mão levantada, fazendo glórias, e você fala, isso é adoração. Adoração é esse momento. Tanto é que quando alguém está cantando numa igreja, a gente fala, esse é o momento da adoração. E a gente esquece o contexto enorme que a adoração tem. A outra palavra que mudou muito ao longo do tempo é a palavra amor. A gente ama muita coisa e a gente pode amar até qualquer coisa. E o significado de amor bíblico ou dentro do cristianismo, ela acabou se tornando algo tão líquido que quando eu falo que tudo que Deus quer é o nosso amor, você fala, você está falando de um cristianismo muito fácil. Sendo que o amor é talvez o maior desafio de um cristão. O maior desafio de qualquer ser humano é agir através do amor. Uma outra palavra que também mudou muito com o tempo é a palavra educação e é a palavra redenção. Eu vou falar um pouco sobre essas duas palavras hoje com vocês. Se eu tenho um objetivo aqui, nessa noite, é tentar trazer educação e redenção como palavras com ressignificado para a vida de vocês. Eu vou me apresentar primeiro, mas antes de qualquer coisa, para que o Espírito Santo possa nos fazer compreender isso, eu quero que você, na sua casa e você aqui na igreja, feche os seus olhos para a gente conversar com Deus. Senhor, a comunidade do terceiro ato abre o seu coração para Ti. Cada um de nós aqui viemos com uma certeza de que o Senhor inundará esse local, inundará os lares que estarão aqui e nos dará a certeza da sua vitória, Pai. Não a sua vitória líquida, não uma vitória qualquer do dia a dia, mas a vitória da redenção final. Cuide da gente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bem, quem sou eu? Eu tenho um costume de, geralmente, quando me apresentar formação. Sou de tal lugar. E com o tempo eu fui descobrindo que isso é a maior bobeira que alguém faz. Primeiro, formação não diz nada. Não diz. Eu tenho um monte de gente formada que não consegue cumprir o exercício da sua função. Você ficaria assustado quantos psicólogos vão tratar você. E se você acha que não precisa de um, fica tranquilo, todos precisamos. E que esse psicólogo não foi nada na faculdade, não fez nada e nem sabe exercer, tem lá o diploma. Diploma não significa muita coisa. Eu quero chegar um pouquinho mais próximo de você, se você me permite. Bem, eu sou um vice-diretor de escola, professor Erivelton, que participa da comunidade Terceiro Ato, é o meu diretor, um grande amigo, e eu sou do Colégio Adventista de Interlagos. Sou apaixonado pelo tema educação, porque desde onde eu comecei a minha vida como pastor, eu comecei dentro da escola. Foram 7 anos como capelão e agora estou completando o meu 3º ano como vice-diretor. Muito gostoso, muitos desafios, alunos cheios de ideias, cheios de vontade de aprender e é muito gostoso trabalhar com a escola. Eu também gosto de cozinhar.
E toda essa pompa aí é para dizer que eu sei cozinhar. Gosto de cozinhar e cozinho todos os dias para um público seleto de 2 mulheres. 2 mulheres que é a minha verdadeira formação naquilo que eu gosto de fazer. Essas 2 mulheres da minha vida, Bruna e Lara. A Bruna, minha esposa, me conheceu num velório há 10 anos atrás praticamente. Então, se você está solteiro, quiser ir para um velório, talvez seja lá o seu lugar, tá bom? Não sei, para mim foi, né? Então, conheci ela num velório e em vez de chorar daquele dia em diante, eu pude sorrir. Tá? 29 anos, já falei, já era para mim. E ela novinha, com 20 anos, falou, vou cuidar de você. Você sabe que no grego existem 2 tipos de amor, né? O amor que é o amor de chamar a atenção, que é chamado de eros, é aquele que você olha e fala, uau, que linda, esse é o amor que eu senti por ela. E ela sentiu por mim o ágape, que é também chamado de caridade. Falou, vou cuidar desse pobre coitado aí, e graças a Deus, desse amor, surgiu a Larinha, que é nossa razão de muita mudança na nossa vida, e de Deus ter conduzido a gente até onde nós estamos hoje. Por que eu falo que é a minha principal faculdade? Se você olhar em cima da telinha ali, vai estar escrito Janelas. O Ministério Janelas, ele foi criado no ano de 2020, um pouquinho antes da pandemia. É uma comunidade, eu falei de vocês de comunidade, estou achando que eu criei uma comunidade. É um ministério que tenta trazer para as igrejas métodos ao quais nós podemos buscar familiares, amigos que já saíram da igreja. É uma oportunidade de falar sobre resgate. É um tema que a gente às vezes não gosta de tocar muito no assunto porque dói em nós. Saber que muitos soldados foram para trás e às vezes somos os soldados que deixamos os soldados feridos para trás. E não somos resgatá-los. Por isso, do tema de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre redenção. Redenção é resgate. É a mesma coisa. Tá bom? Bem, para eu poder falar de redenção, eu preciso explicar o que é educação. E daqui a pouco vocês vão descobrir o porquê. Educação é um dos temas mais importantes no nosso mundo hoje. Se você perguntar para qualquer brasileiro o que falta no Brasil, um dos itens que ele vai colocar entre segurança, emprego, ele vai colocar melhor educação. Uma das coisas que o brasileiro acha que precisa ter melhor, ele acha que é a educação. O grande problema é onde nós centramos a ideia de educação. O grande problema quando nós falamos sobre esse assunto é nós entendermos o que de fato ele significa. Porque educação é algo importante, tem tudo a ver com o cristianismo. Educação é algo importante e ele é tão importante que Cristo se viu mais como educador do que como um pastor. Jesus era chamado de como? Nós vemos a nossa tradução como mestre, mas ele era chamado de rabino. Ele era um grande professor dos judeus da sua época. Ele ensinou como os rabinos ensinavam. Ele usou técnicas de pedagogia com os seus discípulos. Ele usou técnica com as pessoas que encontravam, técnicas de ensino que são estudados até hoje, por muitos e muitos anos serão pesquisados, e ainda nós não teremos uma conclusão de tão grandioso que era os métodos de ensino de Cristo. Cristo não fez grandes alardes como grandes séries evangelísticas. Cristo não trouxe 2.000 pessoas no Maracanã. Cristo não trouxe pessoas, as suas grandes multidões. Quando fala que as multidões o seguiam, não pensem em milhares e milhares de pessoas. Cristo ele escolheu 12 pessoas para educar ao longo de 3 anos de ministério. E através da sua educação, fazer com que eles mudassem o mundo. Então o tema de educação ele é muito importante. Quando se fala de educação no Brasil, se pensa num nome. Paulo Freire. Tem gente que, vou falar mal dele, tem gente que fala bem dele. Para Paulo Freire, a educação é o seguinte, educação é um processo, que é um processo constante de criação do conhecimento e de busca da transformação, reinvenção da realidade pela ação e reflexão humana. Em outras palavras, educação para Paulo Freire é um objeto de mudança de realidade. É um bom termo. Um outro nome para quem é educador, que ouve muito na faculdade, acaba pegando até raiva, é esse daqui, Jean Piaget. Jean Piaget, um dos grandes ícones da educação, dizia: educar é provocar atividade. Isto é, estimular a procura do conhecimento. Então, se você olhar, tanto Paulo Freire quanto Piaget entendia que o ato de educar tem a ver com busca por conhecimento. O ato de educar tem a ver com busca do conhecimento.
Um outro muito conhecido, que é o Vygotsky, é assim que se fala, viu? Você vai olhar o nome dele bonitinho. Uma vez um aluno falou assim, professor, o Vygotsky, o Vygotsky, ele fala muito, ele era um psicólogo, ele não era educador, e ele começa a entender que a educação deve se antecipar ao que o aluno ainda nem sabe, nem é capaz de aprender sozinho, porque na relação entre aprendizado e desenvolvimento, o primeiro vem antes. Mais uma vez, educação, para esses grandes pensadores, é conhecimento. E se eu dizer para vocês que educação é conhecimento, mas não da forma que eles estão falando? Todas as vezes que esses grandes educadores falaram de educação, eles falaram olhando para um modelo que já existia, já estava proposto. Esse modelo é a escola. A escola é o modelo. Falou educação, você pensa em escola. Falou educação, você lembra do teu professor que tacava giz na tua cabeça quando você estava dormindo na aula. Falou em educação, você lembra da escola, de como você viveu, se aquilo que você viveu foi realmente bom. Mas educação não é a escola como um fim em si mesmo. E eu gostaria de tentar tirar um pouquinho isso de vocês, porque pelo fato de eu ser vice-diretor de uma escola, de participar do colégio adventista, e por também ser um educador, talvez você está pensando, o Tiago vai falar sobre educação dentro da escola. E aí no final ele faz uma propaganda assim, colégio adventista, muito além do ensino, e te convida para fazer a matrícula. Tá? Se você morasse perto de Interlagos, talvez eu faria isso, é um momento propício. Mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Porque quando nós falamos de educação, quando a igreja adventista fala de educação, ele fala sobre uma base filosófica muito sólida. Nós chamamos dentro da pedagogia de pedagogia whiteana, que alguns tiram a ideia somente da senhora White como uma profetisa, que é, de fato, mas começa a estudá-la como, de fato, ela poderia ser estudada quando o assunto é educação, como uma pedagoga. Ela não teve educação, mas escreveu sobre educação. O que a senhora White traz sobre educação? Vamos trazer então aqui. Por que a senhora White, quando traz educação, não traz nada sobre escola? Porque a filosofia da educação, ela veio antes de existir uma escola adventista. Não existiam escolas adventistas. A escola adventista surgiu uma vez que a filosofia da educação whiteana estava pronta, eles leram e falaram, isso daria uma boa escola. Colégio adventista, muito além do ensino, vamos fazer. E fizeram no fundo das igrejas, depois foi crescendo, e só no Brasil tem 120 anos de educação. Só que uma escola, ela precisa seguir padrões. O padrão do MEC, o padrão da Secretaria de Educação, o padrão que é imposto através da percepção dos pais. Muita coisa que é dito sobre educação dentro da filosofia whiteana nem dá para ser praticado dentro de uma escola nos dias de hoje. Eu não posso colocar a maioria do tempo do aluno fora de sala de aula, porque ele tem um conteúdo programático enorme. Eu não posso falar para o aluno, pega uma enxada e vai trabalhar, porque de repente o conselho tutelar bate lá na escola e vai prender metade da gente. Quando nós falamos de educação, nós estamos falando de algo que tem a ver com o profundo da missão do adventista do sétimo dia. Então eu quero que vocês esqueçam, eu não vou falar de escola para vocês. Eu vou falar de missão. Quando você aceitou Jesus como seu Salvador, o que você sentiu primeiro no seu coração? Eu sou adventista de berço. Eu gosto dessa definição que eu acho ela estranha, né? Porque na verdade eu sou adventista a partir da hora que eu entendi o que era a igreja adventista. Mas eu vou para a igreja desde que eu me conheço por gente. Eu frequento a igreja desde que me conheço por gente. Mas eu nunca vou me esquecer o dia que eu me entreguei a Jesus através do batismo. Foi um dia muito especial, eu me batizei, e para mim, a partir daquele dia, tudo ia ser diferente. Tiago, agora de hoje em diante, vai ser o novo Billy Graham do pedaço. Se você não sabe quem é Billy Graham, um dos maiores pregadores da história do cristianismo, trouxe mais de 500 mil pessoas aos pés de Cristo ao longo de sua vida. Um pregador enorme. E eu falei, não, agora eu sou batizado e eu vou ser um grande pregador do Evangelho. E eu comecei a ficar vidrado em pregação, desde pequeno. Gosto muito. Então eu seguia todos os grandes pregadores, não tinha WhatsApp, essas coisas, Instagram, Facebook para seguir, mas eu ia para Maracanãzinho ver pregador falar, eu ia para grandes séries evangelísticas, eu ia 30 noites seguidas para assistir lá
quem era o pastor Viana pregando, para mim aquilo era evangelismo. E quando eu me tornei um pastor, e comecei a agir como um pastor, cheguei lá para o meu último ano de formado, eu achava que era assim que se convertiam pessoas, e que essa era a missão que Deus tinha para mim. Um grande pregador, que falaria a multidões, se Deus me permitisse assim, e que converteria através do convencimento. Até que eu lidei com uma frase no meu primeiro ano como capelão de escola. No mais alto sentido, a obra da educação e da redenção são uma. E aí a gente que é educador de escola adventista gosta de falar, tá vendo? Educação adventista e salvação é a mesma coisa. De fato, você pode falar isso, mas não é isso que ela está querendo dizer. Que a obra de redenção, o fato de você usar os seus dons para poder trazer pessoas para Cristo, é a mesma coisa que a obra da educação. Educação e redenção, para nós, são a mesma coisa, no mais alto sentido. O que isso significa? Bem, isso significa que nós temos que ressignificar o que é a igreja, que nós temos que ressignificar o que é evangelismo, que nós temos que ressignificar como nós tratamos o nosso vizinho, que isso precisa ressignificar tudo, tudo. Redenção, para a própria senhora White, é o seguinte: redenção é o processo pelo qual a alma é treinada ao céu. Esse treinamento significa conhecimento de quem? Eu acho muito interessante, quando algumas pessoas falam que Cristo é o fim em si mesmo, e que a igreja precisa conhecer a Cristo, e é a Cristo que nós devemos levar, e as pessoas falam assim, essa mensagem é líquida, você precisa falar de coisas mais consistentes, a gente precisa falar de temas mais consistentes. Eu não conheço nada mais consistente dentro da obra da redenção do que Cristo. É um treinamento para conhecer a Cristo. Significa a emancipação de ideias, hábitos e práticas que têm sido adquiridas na escola do príncipe da escuridão. A alma se deve libertar de tudo aquilo que é oposto à lealdade para com Deus. Redenção, então, é o crescimento contínuo que eu tenho de conhecer a Deus. E se esse crescimento é contínuo, eu também estou falando de santificação, que é uma obra de uma vida inteira. Logo, quando eu falo de evangelismo, quando eu falo de conversão, eu não posso falar de um momento, eu não posso falar de uma hora, eu não posso falar nem de uma semana santa. Eu me converti no dia em que aquele pastor falou tais palavras. Não é assim que funciona. A obra da redenção e a obra da educação são a mesma, porque a educação ela é infinita e constante. Educação requer tempo, educação requer conhecimento e educação requer acompanhamento. Redenção é tudo isso. Sabe aquela mania que a gente tem de falar de Jesus para alguém? De quando nós falamos de Jesus para essa pessoa, nós acabamos trazendo para elas 28 ideias e verdades, através de 28 estudos, e aí a gente olha no olho dela e fala assim, agora você está pronta, você pode batizar, e a pessoa batiza, e depois de 28 estudos e um batismo, a gente olha para a pessoa e fala assim, agora pode andar com seus próprios pés, viu? Muito obrigado, falou, adeus, fui. E a partir daquele momento a pessoa se sente sozinha, a pessoa se sente desamparada, com suas fraquezas, entendendo de que quem ensinou para ela era um homem santo e sem erros, porque geralmente nós só estudamos, não abrimos nosso coração, não dividimos ideias, não entendemos que educação não é um professor falando com um aluno, mas dois alunos aprendendo com um professor que é Cristo. E nós simplesmente viramos as costas e falamos, agora ele sabe da verdade. Sabe, a gente precisa redefinir isso daí. Se educar e redimir são as mesmas coisas, nós precisamos redefinir. Vamos redefinir um pouquinho? Primeiro, se educação e redenção são a mesma coisa, educação então é algo que não acontece somente em sala de aula. Ao contrário, educação pode acontecer em sala de aula, mas não é exclusividade de uma sala de aula. Algumas salas de aula podem nem ter educação, pode só ter ensino. Ensino é diferente de educação. E se resgate é educação, então nós também temos que chegar à conclusão
de que resgatar não é a obra de uma igreja, que resgatar é a obra do educador. E quem é o educador nesse caso? Vamos repensar um pouquinho? Evangelismo agora não pode ser mais então tido como um ato somente de falar a verdade. Evangelismo é educar. Então, aos olhos de um educador, eu vou falar para vocês qual seria o verdadeiro evangelismo. O verdadeiro evangelismo passa, primeiro, pela compreensão de que você está lidando com alguém igual a você. As melhores educadores, a melhor pedagogia, a nova pedagogia que você vai ver hoje, você vai entender que o professor, ele sai do posto de ser o mestre, o grande, do conhecedor, e os alunos serem uma tábula rasa de que não sabem nada, e eu sou o que trago as verdades, e agora eu entendo que eu, como educador, preciso aprender a aprender, e ensinar e aprender a ensinar constantemente, numa troca constante de afinidade. Então, o verdadeiro educador, através da nova pedagogia, é aquele que se coloca no mesmo nível que o educando. E a gente só consegue fazer isso dentro do evangelismo a partir da hora que a gente entende que a pessoa que a gente está conversando precisa ser nosso parceiro para a vida. Você não converte uma pessoa até a água batismal. Você converte um amigo para a vida. Cristo não abandonou os discípulos depois que ele subiu aos céus. Ele enviou seu Santo Espírito para continuar com eles até o último respirar. Ninguém abandona os seus quando os seus são importantes ao ponto de render a vida eterna. Ninguém pode abandonar um amigo nesse ponto. Eu vou dar 50 estudos bíblicos, só que você não vai dar atenção para esses 50, então dá um. Mas caminhe com esse um como se fosse a pessoa mais preciosa da sua vida, entendendo o quão importante ela é e o quanto tempo você precisa dar a ela. Igreja precisa ser readequada para um plano da educação. A própria senhora White fala que deveria haver menos pregação e mais educação aos púlpitos da nossa igreja. Ensinar. Eu louvo a Deus porque a comunidade aqui tem séries. Sabe por que é importante as séries? Porque você consegue terminar um tema, você consegue adequá-lo ao pensamento, você consegue ensinar a matéria inteira. Mas mais importante que isso, a igreja precisa ser um local onde nós consideramos que nós somos alunos e somos professores. É dentro da sala da aula da igreja que eu vou entender que aquele ambiente é importante para eu achar pessoas para ensinar. Mas, Tiago, ele já é adventista. Ele já é um crente batizado. Ele não precisa de você. E você não precisa dele. É por isso que a troca da igreja como sendo um povo, uma nação, uma comunidade, é muito mais forte do que a igreja sendo um local onde eu vou receber entretenimento. Existe um outro ponto muito importante dentro da igreja. A igreja não consegue ser educação, porque eu falei para vocês agora há pouco que educação é constante. Educação é constante, é dia a dia. Na igreja você vem 1, 2, 3 vezes na semana no máximo. E os outros dias? Como estão as pessoas que você está educando? Como está a pessoa que você trouxe para perto de Cristo? Como que funciona isso? A figura do pregador. A figura do pregador precisa ser mudada. Se educação e redenção são a mesma coisa, a figura do pregador agora não é mais a figura daquele que traz a informação ou traz a palavra, mas aquele que divide a palavra, tendo oportunidade de conversa. Um culto poderia muito bem ser feito através de conversa. Nós temos a lição de escola sabatina, ao qual nós conversamos, debatemos, e algumas pessoas falam, olha gente, isso aqui não é sermão, é escola sabatina, você pode falar. Mas imagina se no sermão a gente pudesse conversar. Imagine se um jovem tivesse a liberdade de levantar durante o sermão e falar, pastor, esse Cristo sobre o qual você está falando, eu quero conhecer, porque a minha vida está ruim. E a gente juntasse para ajudar a ele, em vez de juntar a comissão para discutir o que vai ser da vida dele. A figura do pastor muda. Nós esperamos muito dos nossos pastores. Estou falando de alguém que já foi da área ministerial. Nós esperamos muito.
Nós queremos que eles sejam o amigo que nós não temos, o pastor que nós não temos, o conselheiro que nós não temos, e não entendemos que essa é uma atividade coletiva. O pastor é aquele que agrega vários ministérios, várias ideias, vários amigos, vários educadores dentro de um plano mestre. Não mais do que isso. O pastor poder descer o degrau e poder dizer, eu também sou pecador, e eu quero que vocês orem por mim, eu quero que vocês dividam comigo minhas dores. Isso muda a igreja e modifica, porque o verdadeiro educador, ele se vê como um igual do educando. E o ID? E o ID? O que muda no ID? O que muda é o que o grego realmente fala. A palavra ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ela não é uma ordem na primeira palavra. O ide é uma consequência. Ele está no gerúndio no grego, é indo. Indo, portanto, quer dizer, não é uma questão de uma ordem, você vai de qualquer jeito. Ide, portanto, vá a todo mundo e pregai o evangelho. A palavra pregai aqui, ela não é a palavra falar sobre. A palavra pregai tem a conotação de ensinar, e tanto é que ele reforça logo depois, no livro de Mateus, no capítulo 28, ele é reforçado sobre isso. Nós vamos ler daqui a pouquinho. Ele reforça. E o que ele reforça nisso? Ele reforça que nós precisamos ensinar todas as coisas em todo o tempo, em toda hora. Educação é uma das coisas mais importantes na vida do cristão. E dentro da nossa filosofia, dentro da filosofia adventista, é o que Deus espera de nós. Nós sejamos educadores. Não através de uma escola, não trabalhando na escola, não significa isso. Agindo com intencionalidade. Ô palavrinha bonita, que precisa ser falada sempre. Intenção em cada ato que eu faço, em cada pessoa que eu converso, em cada brincadeira que eu faço, eu tenho que ter uma intenção. Eu lembro que eu fui capelão 2 anos e meio, do ano de 2009 até metade de 2011, no Colégio Adventista de Londrina. Foi minha primeira expectativa, a primeira coisa que eu conheci. Ali eu quebrei a cara, aprendi, errei, foi muito, muito divertido. Na hora não era, mas hoje em dia, olhando para trás, foi divertido. E eu lembro que quando eu cheguei em Cascavel, eu falei, puxa, eu vou fazer diferente. Eu vou trazer os alunos um pouquinho mais perto de mim. E eu peguei, e no meu primeiro dia de aula, eu me preparei e preparei a aula. Já sabe o que é preparar a aula? Tem algum professor aqui? Tem uma professora aqui. Eu acho que na casa deve ter algum professor também. Se tiver algum professor aí, sabe quando você passa a madrugada estudando e fala assim, a melhor aula da minha vida vai ser hoje? Preparei. Preparei a aula, botei meu terninho. Já viu o professor de terno? Então, começou aí o erro, né? Botei meu terninho, fui para a aula. A minha primeira aula era uma aula à tarde, o último período. Quando eu entrei na sala, preparado, abri a porta com tudo, já ouvi até música. Sabe quando a música toca e você abre poderoso, alguma coisa assim? Você sabe. Quando você acha que você está podendo tudo, entrei. Sentei, tinha um aluno sentado ali, no meio da carteira. Falei para ele, e aí, quando é que o restante entra? Ela falou, não, professor, sou eu. Mas eu cheguei no horário certo. Não, professor, sou eu. Você e quantos mais? Não, essa sala tem 22 alunos, professor. Mas como a última aula é ensino religioso, então, a gente prefere ir para casa. Eu só fiquei aqui porque eu fiquei com pena do senhor. É tudo que eu queria, que o aluno sentisse pena de mim. Eu me quebrei, eu me senti o pior de todos. Eu falei, puxa vida, se nem o professor novo traz curiosidade, imagina quando eu for um professor conhecido, aí que ninguém vem mesmo. Cheguei em casa, orei e falei, Senhor, o que é educação? Porque se o Senhor me chamou para pregar para ninguém, não vai adiantar de nada. No outro dia eu levantei, fui atrás de uns memes. Você sabe o que é meme? Então, na época, meme ainda é aqueles desenhinhos que tinha, um mais estranho que hoje, tinha o Poker Face, Forever Alone. E o Forever Alone é aquele para sempre sozinho, né?
E eu peguei, entrei na sala do terceirão, primeira aula, sala cheia com os 22, era matemática, ninguém queria perder matemática. Eu entrei na sala, falei, professora, com licença, pode continuar dando sua aula. E eu coloquei um cartaz bem grandão do Forever Alone, com uma gravatinha, escrito assim, professor Tiago, na última aula. Aí eles olharam assim, falaram, esse cara é doido. Primeira impressão. E se é que fica, foi a que ficou mesmo. E aí, de repente, os alunos foram. Falaram, Tiago, o que aconteceu? Eu falei, você sabe quem que é o Forever? Eu não sei. Então, quem estava na última aula? Ah, ninguém. Falei, então tá bom. Falei, só na próxima aula vocês vão entender o tema que eu vou falar. Aí trouxe o tema. Fui lá e colei lá na parede, assim, ó. Estava lançando no ano, né? Batman Begins e a filosofia do eu. Não tinha nada a ver. Mas eu queria que eles viessem. Não tinha nada a ver. Ah, sexta-feira, a última aula da tarde, a sala estava cheia. Cheia, lotada de gente. E eu falei, agora eu tenho que segurar esse povo. Agora eu tenho que segurar eles. Sentei com eles e comecei a conversar e falei assim, primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, o que é a filosofia do eu? Eles falaram, professor, você que falou que ia falar aí. Eu falei, não, esquece eu. Fala de você. E eu tive a oportunidade de, durante uma aula, ouvir os alunos falando e eu ouvindo a necessidade deles constante. Um começou falando uma coisa, o outro foi puxando outro assunto e eu fui deixando. E quando terminou, aqueles alunos estavam ajoelhados, orando e falando o seguinte, professor, eu não sei quem o senhor é. Mas se o Senhor deu oportunidade para a gente se expressar, a gente quer com um pouquinho conversar. O ID não é só pregar e a todo mundo, mas ouvir um pouco do mundo que está aí. Educação é sentir o que o outro está sentindo. É entender o que o outro está querendo entender. Não dá só para falar, não dá só para jogar ideias, não dá só para você chegar e falar assim, ó, agora daqui em diante eu falo e você me ouve. Isso não é educação. A educação não funciona assim. Sabe? A gente precisa entender que desde sempre, Deus entendeu que a obra de redenção era uma obra de educação. Deuteronômios 11, do verso 18 ao 21. Diz assim, coloque, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Amarre-as por sinal em vossas mãos, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai vossos filhos, falando delas, assentando em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos, e levantando-vos. Escrevei-as no umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Deus poderia escolher vários métodos de evangelismo, mas Ele escolheu que uma nação que veio através de uma família fosse se educando para que os povos conhecessem quem eles eram. Ser povo de Deus não significa ter estrelinha de brinde. Ser povo de Deus não significa poder passar na fila da frente dos outros das bênçãos. Ser povo de Deus não tem nada a ver, não tem ligação nenhuma com bonificação celestial. Ah, porque eu sou povo de Deus, o meu emprego vai ser melhor, porque eu sou povo de Deus, eu vou ser mais bonito. Ser povo de Deus está relacionado intrinsecamente com responsabilidade educacional. A igreja adventista foi dada uma responsabilidade de ensino muito grande, através de reformas, através de palavras, através de conceitos, que nós insistimos em colocá-las como um fim em si mesmo, e esquecemos de entender que ela é um fim em Cristo Jesus. A nós é dada todo o poder da educação e todo o conhecimento, uma filosofia linda e vasta, para que a gente possa apresentar somente a figura de Cristo.
tudo que a gente mostra, ou tudo que a gente faz como igreja, como comunidade, que desvia da visão de Cristo, ela não serve. Ou, biblicamente falando, é anátema. É Cristo que a nossa educação mostra. Se para Piaget, para Paulo Freire, para Vygotsky, a visão de educação está no ensino em si, o centro está no ensino em si, para nós a educação está em Cristo em si. É Ele, é a figura dele. Para sermos professores precisamos encontrar o mestre e aprender constantemente com ele. Qual foi a última vez que você encontrou com o mestre? Qual foi a última vez que você realmente pôde conversar com ele? Eu não estou falando de um momento bonito, uma musiquinha de fundo, a gente vai à frente e chora. Eu não estou falando de uma decisão de 1 minuto, mas quantas vezes você colocou como rotina trazer ele para a sua vida? E trazendo ele para a sua vida, você colocou como rotina buscar mostrar ele para a vida dos outros. Eu não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de passar no vestibular. Talvez alguns aqui tenham idade para ainda estar sonhando com ele. O dia que você vê seu nome na lista do vestibular e você sabe que aquele problema, pelo menos na vida, já foi eliminado, você corre, você pula, você deixa rasparem em sua cabeça. Inclusive, quando fizeram isso, nunca mais voltou a ser o mesmo, viu? Então, se você é adolescente, aí em casa, pensa 2 vezes se deixar. Mas na alegria você deixa. Você deixa grifarem na tua fronte, bem grande, que você passou numa universidade e tal. Você avisa para os teus pais no outro dia chegam lá na empresa, na firma, e dá sorvete para todo mundo, que é para comemorar o orgulho que tem do filho. Você vira assunto da vizinhança, que a mãe de alguém vai falar, sabe a filha do filho do fulano, já passou no vestibular e você não. Não é assim que acontece? Você vira motivo de orgulho, e você tem a maior paixão do mundo para dizer para todos que você conseguiu aquilo que você tanto buscava. Eu fico pensando que se a gente entendesse de fato o que é encontrar a Cristo, se a gente faria um pouco diferente dessa animosidade toda que a gente faz quando passa no vestibular. Sabe, eu colocaria Cristo na minha fronte, eu colocaria Cristo para todo mundo. O meu pai talvez daria sorvete para todo mundo porque o meu filho encontrou a Cristo. E toda a vizinhança falasse, o Tiago já encontrou a Cristo, vai conversar com ele como é que faz. Quando a gente realmente está apaixonado por algo, a gente não consegue parar de falar nisso. Primeira vez que a Bruna aceitou namorar comigo, eu passei até 5 horas da manhã com meus 3 melhores amigos sentados em casa, conversando sobre como ela era legal. O olhinho do bichinho brilhava. Quando a gente ama algo, a gente vive algo e a gente fala sobre algo. Quando a gente acha que ama algo, a gente engole algo e a primeira oportunidade a gente esquece sobre aquilo. Você pode se convencer que você ama Cristo, mas se o seu amor por Cristo não gera intencionalidade e vontade de educar outras pessoas a chegar aos pés de Cristo, talvez esse amor não seja tão profundo assim. Ou talvez você não saiba ainda como fazer isso. Como fazer isso? Não é assunto para hoje. Não vou conseguir falar. Eu vou dizer para vocês, bem sincero, eu não vou conseguir ensinar para vocês. Eu às vezes busco ainda em mim como fazer isso. Eu sei muito bem como chamar um aluno e mandar ficar quieto, que a professora não aguenta. Eu sou o vice-diretor, né? Eu sou o terror da escola. O pessoal vê o gordinho passando ali, só vê a sala se arrumando, os alunos ficando quietos, o amor reinando. É assim, eu estou passando aqui está tudo certo, daqui para trás já está acontecendo caos. Como é que será que eu posso ensinar a Cristo dessa forma? Eu vou dizer uma coisa. Deus espera de educadores essa fraqueza. Porque é desse momento que você fala, Senhor, não sei, mas estou disponível. E essa é a oração que Deus mais gosta de ouvir.
Porque disponibilidade gera criatividade, e criatividade com intencionalidade gera pessoas para Cristo. Deixa Deus criar. Para de pensar só nos cargos da igreja. Para de pensar só nas ideias que você já ouve por aí. Para de pensar só em projetos que você já conhece. Fala, Senhor, eu não sei, talvez eu não sei. Porque o que o Senhor sabe de mim, o que eu posso fazer é algo maravilhoso e que vai inovar. Não é que você tem que reinventar a roda, pregar sobre Cristo é do mesmo jeito. Mas a forma que você vai chegar nas pessoas, só você pode chegar. Deus tem um ministério com um espaço onde só você pode se encaixar nele. É cumprindo a missão, é que nós vamos conseguir entender que somos professores e alunos, e professores e alunos constantemente. Deus tem um plano para você. Sinta o plano de Deus. Converse com Ele. Eu gostaria de nesse momento, dividir com vocês uma história. Eu conheci a Tailane no ano de 2011, na metade do ano, e ela estava naquela turma que eu contei para vocês. Quando terminou aquela aula que todo mundo estava, que parecia maravilhosa, a Tailane se levantou, me cutucou, ela era bem alta, 1,50 m. E falou, pastorzinho. Quando o adolescente fala pastorzinho, você já sabe que é para tirar sarro mesmo. Falei, oi, só queria dizer que sua aula foi legal. Ah, obrigado, mas eu nem acredito em Deus. Para quem não está na área de educação, entender que um adolescente falar que nem acredita em Deus pode significar, ele não está nem aí para mim. Mas para quem entende um pouquinho sobre adolescência, o adolescente, quando ele tenta demonstrar algo, é porque ele está pedindo socorro de alguma forma. E eu entendi naquele momento, através do Espírito Santo, de que a Tailane precisava de uma atenção especial. Pela primeira vez eu entendi que eu precisava abrir minhas frestas como professor, e eu precisava ser amigo da Tailane. Fui pregar na igreja da Tailane, porque ela ia para a igreja, só que ela não acreditava em Deus. Ela ia porque ela tinha medo que os pais ficassem muito tristes, a mãe tinha problema de saúde e tivesse um treco. Fui na igreja dela. Botei ela dentro dos projetos e pedi para ela ser a secretária do coral da escola. Nunca existiu esse cargo. E ela nunca fez nada, mas ela tinha que estar lá todo dia. Chamei ela para ir ajudando. Mas já era novembro e ela ainda definia que não acreditava em Deus. Quando uma comunidade de amigos, não só o pastor Tiago, ela conseguiu ali com o coral, com os amigos, um monte de amigos. Foi moldando aos poucos o coraçãozinho dela. E num dia, numa programação que eu sempre fazia, que chamava Ainda Há Tempo, que era o último encontro que eu tinha com o terceirão, depois eles iam embora. E quem sabe de escola adventista é assim, ó, a gente fala de Jesus, mas a gente só vai jogando a isca, né? Não dá para falar tanta coisa assim. Naquele dia não, eles estão indo embora. Eu abri o verbo com eles. E naquele dia a Tailane chorou. A Tailane pediu que ela queria conhecer a Cristo. Que ela se apaixonou por Cristo. A Tailane começou a assumir líder jovem de várias coisas. Mas eu sabia que 2 meses depois a Tailane morreria num acidente de carro. Mas eu não quero aqui frisar o momento triste para a gente chorar. Eu quero frisar que, por muito pouco tempo, se eu entendesse que eu era o pregador e ela era o meu público ouvinte, ou que eu era apenas o professor, ela era apenas a aluna, se eu não descesse a estatura delas, não contasse sobre os meus pecados, se eu não contasse sobre os meus erros, e eu não estivesse propondo a aprender junto com ela, não daria tempo da Tailane estar salva por aquele dia quando Jesus voltar. Assim como educar é algo fixo, de todos os dias, a educação redentiva também é urgente. Ela é para ontem. Evangelho significa boas novas. E as boas novas nunca serão boas se nunca chegarem a tempo ao ouvido das pessoas. Ela é urgente. Cabe a nós educarmos o mundo para conhecer o grande Mestre, Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor tenha misericórdia sobre ti e te dê ideias e te traga paz. Posso ficar olhando tanta gente levando a vida de forma tão carente, sem ter um pingo de fé e esperança, sem crer num mundo melhor. Estou aqui pra fazer a diferença. Eu vou em frente, não há quem me convença. Vou permitir, o Senhor vai agir, e usado então serei, cumprindo a missão, estendendo a mão, deixar Deus agir, levando amor. Sair falando de Deus a toda a gente, cantar, pregar, visitar algum doente, estar de alguma forma sempre envolvido, deixando Deus conduzir. Pra quem precisa é mais que suficiente. O amor de Deus é forte e envolvente, sempre buscando e pronto estarei pra fazer a obra do Rei, cumprindo a missão, estendendo a mão, deixar Deus agir, levando amor. É bom ouvir a voz de Deus, traz conforto e cura a alma. É bom sentir o seu poder atuando no viver. Enquanto eu puder falar, como eu farei com minha vida, por onde o Senhor mandar, sem desanimar irei, cumprindo a missão, estendendo a mão, deixar Deus agir, levando amor, cumprindo a missão, estendendo a mão, deixar Deus agir, levando amor. Levar o amor, né? Eu quero ser um adventista diferente. Eu quero ser um cristão diferente. Eu quero parar de deixar as pessoas passarem na minha vida sem ter intenção nenhuma de falar alguma coisa para elas. Eu quero parar de olhar uma pessoa jogada na rua e achar que é um problema de Deus ou da Adra. Eu quero parar de ser só mais um transeunte por aí. Eu quero ser um educador constante. Eu quero convidar você a sentir essa vontade também. Só que eu sei que isso não é natural e não vem de mim. O que vem de mim não quero nem dizer. Não presta, não vale nada, não é legal. Então eu sei que vem do Senhor, eu quero pedir para Ele. Eu quero convidar você também a nesse momento fechar os seus olhos e pedir para Ele, somente para Ele, toda a criatividade, todas as ideias, todo o desconforto que nós precisamos sentir para levarmos as pessoas ao abraço confortável de Jesus. Tira o cobertor, deixa a pipoquinha de lado.
quero que você em casa converse com Deus também.